Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa entender um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje aqui já passou pelo canal, estamos atualizando as informações, até porque agora no mês de dezembro ela entrou com o processo de recuperação judicial, uma empresa tradicional, uma empresa renomada aqui na economia brasileira, líder dentro do seu mercado, porém que vem passando por inúmeras dificuldades. Mas estamos aqui atendendo a solicitação dos nossos inscritos, lá do Gilberto Viviane. Ô Gilberto, que bom ter você conosco, Gilberto. Seja sempre bem-vindo, um prazer lhe atender. Também quem solicitou essa empresa foi o Valdonei. Ô Valdonei, também uma honra ter você conosco. Muito obrigado, Valdonei. E também Ações Pirata do Caribe também mandou a sugestão lá. Agradeço imensamente aí o carinho de vocês. E também quero dedicar essa análise aqui ao meu amigo José Adelar Pacher Júnior, o Júnior, lá da PW Condutores Elétricos, na cidade de Curitiba, e também da ADECOM, uma distribuidora de materiais elétricos na cidade de Curitiba. Aqui eu mando um grande abraço para todo o pessoal da PW e também o pessoal da ADECOM. Muito obrigado sempre pelo carinho de vocês. Mas caso vocês também queiram sugerir outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e aproveita, faça a sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Falando em repartir conhecimentos, dia 24 de fevereiro, o nosso curso de análise de balanços voltados para investimento, e você também pode participar, aprendendo como que nós fazemos todo esse processo de análise, de interpretação, e de maneira simples, rápida, objetiva, didática, apenas 3 horinhas ali, e você vai aprender tudo a respeito de análise de balanços. Entra aqui, ó, nesse WhatsApp que me manda mensagem, que eu lhe passo lá todas as informações a respeito do curso. E será um prazer ter vocês, curso online, onde a gente vai estar junto aqui por 3 horinhas. Mas vamos falar então da empresa sugerida, que é a Paranapanema. Paranapanema, que já foi retratada no canal, como eu disse, mas vamos aqui só repassar um pouquinho da história, até para você entender o que é a Paranapanema, né? A Paranapanema, que foi fundada lá em 1961, através dos empreendedores do Aloísio Ramalho Foz, também do José Carlos de Araújo e do Otávio Cavalcante Lacombe. E quando surgiu a empresa ela era voltada para a construção civil, para a construção pesada. E aí o começo dela foi justamente atuando dentro desse setor, a construção voltada mais para a infraestrutura. Porém, já no ano de 1965, eles já começam a partir para a mineração, adquirindo a Minebra, que era uma empresa já voltada para a mineração, e aí começa a diversificar suas atividades. Em 1969, dentro dessa área de mineração, eles descobrem uma mina de estanho lá na região amazônica, e a partir daí então passa a desenvolver também a exploração de estanho através da Igarapé Preto. Chega no ano de 1971, já abre o capital, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, e aí vem tanto na parte de mineração, também abrindo uma outra mineradora, a Taboca, e daí na sequência vai diversificando, sempre com mineração e dentro da construção civil. Na construção civil, inclusive lá no ano de 1983, eles participam, né, da construção da Albras, uma empresa de alumínio, e também do projeto Ferro Carajás, também participando ali dentro da construção civil. Também chegando no ano de 1994, abre mais uma empresa que é a Cibrafértil. Chega em 1995, aí o controle da empresa passa a pertencer a fundos de pensão, principalmente do Banco do Brasil, lá do Fundo Previ do Banco do Brasil. Já na sequência, dentro daqueles processos de privatização, eles adquirem a Caraíba Metais, que era uma empresa estatal até então e passou a ser agora do Grupo Paranapanema. E na sequência também eles adquirem a Iluma. Iluma, conceituada empresa na fabricação de tubos e conexões de cobre. Então eles passam a ter, já atuando na mineração, passam a ter a maior produtora de cobre aqui do Brasil, que é a Caraíba Metais, e também a maior produtora de tubos e conexões de cobre, que é a Iluma. Já na sequência, em 1996, abandonam daí a parte da construção civil e se concentram na mineração e também na produção de cobre através da Caraíba Metais e da Iluma. Quando então troca o nome dessas empresas, concentra tudo como
Paranapanema SA. E a partir daí, então, a Paranapanema vem dominando o mercado, porém, com a entrada de outros players, até por erros de estratégia, tanto da Caraíba quanto da Iluma, os erros estratégicos dentro desses dois segmentos ali permitiram a entrada de outros concorrentes e foram minando a base da Paranapanema. E aí chega agora, principalmente em 2017, 2018, começa a ter uma série de dificuldades financeiras, culminando com um endividamento extremamente alto, e aí esse endividamento foi levando a situação da empresa cada vez, deixando a situação cada vez mais difícil. Chega agora, já no ano de 2020, passa a ter já o patrimônio líquido negativo, e aí não suportando mais o peso das dívidas, não teve outra alternativa a não ser pedir a recuperação judicial agora em dezembro. Então começa agora todo o processo de recuperação judicial da Paranapanema. Mas para você poder saber como que está a situação da Paranapanema através dos números, eu trouxe aqui até uma base histórica maior, 2018, 2019, 2020, 2021 e agora setembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é a Paranapanema SA. Então vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Paranapanema SA, que como falei há pouco para vocês, entrou com o processo de recuperação judicial, né? Então começando lá pelo ano de 2018, trazendo aqui toda uma base histórica, até para você entender toda essa história da Paranapanema. Então era uma empresa de 4 bilhões 623 milhões, era tudo aquilo que tinha dentro do patrimônio da empresa. 4 bilhões 623. Repare que lá em 2018 ela tinha um capital de giro de 2 bilhões 787 milhões. 245 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, um estoque de 1 bilhão 626 milhões e 665 milhões de contas a receber. Entrando no ano de 2019, ela já diminui seu tamanho para 3.870 e o capital de giro cai para 1 bilhão 580. O volume de dinheiro em caixa cai aqui para 129 milhões, cai também aqui o contas a receber para 203 e caem os estoques para 1 bilhão e 14. Isso em 2019. Chegando no ano de 2020, a empresa até recupera aqui um pouquinho o seu tamanho, vai para 4 bilhões de reais. Aumenta um pouquinho mais o capital de giro, porém esse aumento do capital de giro aqui, ele ocorre aonde? Ocorre aqui uma pequena elevação do caixa, também uma pequena elevação no contas receber e uma pequena elevação dos estoques. Então aumenta um pouquinho o caixa, o contas receber e o estoque. Em 2021, a empresa recuou o seu tamanho para 3 bilhões e 66. E o capital de giro, olha só, ele era 2.787, cai aqui para 1 bilhão e 88. E o volume de dinheiro em caixa, olha aqui, ó, 56 milhões de reais. Então, para quem tinha 245 milhões, fecha 2021 com apenas 56 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação. Também reduz o contas a receber para apenas 108 milhões e reduz os estoques para 716 milhões de reais. Chegando agora em setembro, até porque a recuperação judicial foi em dezembro, mas em setembro a empresa agora é de 2 bilhões e meio. E aí o capital de giro cai para 645 milhões, apenas 48 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, cai a contas a receber para 25 milhões e o estoque 327 milhões. Então vejam como a empresa ela vem definhando ao longo do tempo. Para quem em 2019 tinha aqui um estoque de 1 bilhão e 600, fecha agora só com 327 milhões. Para quem tinha 665 milhões para receber, só tem 25 milhões. E para quem tinha 245 milhões, só tem 48 milhões de reais em dinheiro. Então vejo como a empresa veio se deteriorando, né, ao longo desse período aqui. Olhando agora a parte de endividamento, repare aqui que das dívidas da empresa, 1.829 no curto prazo, 2 bilhões e 100 no longo prazo, um total de uma dívida de 4 bilhões, 87%. No ano de 2019, 3.248, ela reduz o endividamento e cai para 83,9%. Até aqui, ó, reparem que ela vinha aqui com PL positivo. Só que, independente de ter o PL positivo, ela já vinha carregando prejuízos acumulados aqui, ó, 725 milhões, 742. Chegando em 2020, aí o endividamento ele já pula para 4 bilhões 230 milhões de reais, 104,9%. A partir de 2020, o endividamento já passou a ser superior a tudo aquilo que a empresa possuía. E aí, consequentemente, o PL passou a ser negativo, 198 milhões. No ano de 2021, a dívida até cai aqui em termos de valor, cai para 4 bilhões e 20.
Porém, o peso da dívida agora é de 131% em relação a tudo aquilo que a empresa tem. Ela tem 3 bilhões de patrimônio e deve 4 bilhões de dívida. E o PL negativo foi para 954 milhões de reais. E aí, fechando agora 2022 até setembro, uma dívida total de 4 bilhões 153 milhões, 164%. O total aqui do PL negativo, 1 bilhão 621 milhões de reais. Bom, o que me chama a atenção e que quero repartir aqui com vocês é justamente isso aqui. Em primeiro lugar, uma dívida que, apesar dela não ter crescido tanto assim em termos nominais, mas o problema da dívida é que ela se manteve enquanto que o patrimônio foi se esvaindo. E olhando hoje a situação financeira da Paranapanema, né, ela tem um capital giro de 645 milhões, tem 48 milhões em dinheiro, tem 25 milhões para receber, 327 de estoque. Então, e mais aqui os outros créditos, impostos a recuperar, 645 milhões. É o que ela tem. E quanto que ela deve no curto prazo? 1 bilhão 444. Então, quer dizer, com aquilo que ela tem, ela não chega a pagar nem metade da dívida que ela tem. Então, quer dizer, a situação financeira é extremamente delicada, o endividamento extremamente elevado, e aí o que culminou com o processo de recuperação judicial. Agora vamos olhar em termos de resultados, o que vem acontecendo com a Paranapanema ao longo desse tempo. Em 2018, um faturamento de 4 bilhões e 700. Em 2019, 5 bilhões e 200. Em 2020, 4 bilhões e 200. Em 2021, 4 bilhões e 700. Então, repare que ele vem aqui com 4, com 5, 4, 4. E agora, até setembro, apenas 1 bilhão e 800 de faturamento. Se em 3 trimestres dá 1.800, em 4 trimestres fecharia com faturamento de 2 bilhões e 400. O outro item que chama atenção aqui é que justamente os custos de produção, porque na DRE nós temos o custo, que é tudo aquilo que a empresa gasta para elaborar o seu produto. E nós temos a despesa, que é tudo que a empresa gasta para poder desenvolver a sua atividade. Reparem que o custo aqui, lá em 2018, é de 94%, 98%, 97%, 100%, 104%. Quer dizer, o valor de venda do seu produto é basicamente o valor de custo. Então, consequentemente, a empresa não consegue gerar resultados, mas isso não é só de 2018 para cá. Isso aqui, como a gente viu aqui nos prejuízos acumulados anteriores, já vem de antes de 2018. Então, o problema da Paranapanema já vem de antes de 2018, culminando agora em 2018 com prejuízo de 323 milhões, em 2019 um prejuízo de 25 milhões, em 2020 861 milhões de prejuízo, em 2021 801 milhões de prejuízo e em 2022 mais 709 milhões de prejuízo. Então, quer dizer, a empresa lá desde antes de 2018 com prejuízo e durante todo esse período acumulando uma série de prejuízos, né? Então, razão pela qual não tenho nem como apresentar aqui gráfico de liquidez, que você já viu que a situação financeira é extremamente delicada. Gráfico de endividamento, você já observou um endividamento extremamente alto, né? Tanto é que a empresa está nessa situação. E os gráficos de rentabilidade também não vou nem trazer, porque os gráficos são um verdadeiro filme de terror aqui, com uma série de prejuízos. Então, todos os índices de rentabilidade, todos eles negativos. Aproveito e trago para vocês aqui esse quadro aqui das ações da empresa que você busca lá no Status Invest. Lá, se você pegar dentro do Status Invest, lá você vai ver todos aqueles indicadores, né, de valor patrimonial, o valor das indicadores lá. São justamente esses números que eu estou mostrando ali, números negativos, né? 60, R$ 5,70. Porém, quando nós olhamos ali o valor patrimonial, ele é negativo, menos R$ 37,00, quer dizer, uma ação vale menos R$ 37,00. Por quê? Porque não tem PL, o PL dela é negativo. O lucro por ação, como você está vendo ali, é menos 20,68, quer dizer, um prejuízo de R$ 20,68 por ação. Consequentemente, o retorno do PIL ali, o tempo de retorno, não existe. Dividendo também não existe. Então, todos os indicadores ali extremamente negativos, né? Destaco ali apenas que a empresa, ela trabalha ali com free float 38%, que são as ações que são livres, né, que estão girando livremente no mercado, e também temos ali o tag along de 100%, né? Então, se alguém for comprar a Paranapanema, pagará ao acionista minoritário mesmo o valor do majoritário. Mas, enfim,
os números da empresa ali extremamente delicados, né? Então, quando você olhar lá no site, você vai ver que é tudo negativo os números apresentados pela empresa. Mas aproveito aqui e trago para vocês também o comportamento do valor das ações da Paraná 18. E aí ela vai praticamente oscilando ali, com algumas quedas e algumas oscilações durante 2018 e chega a 2019 com R$ 23,80. Chegando ali na metade de 2019, ela tem um pico, ela chega batendo R$ 42. Por isso aí durou pouco, e daí na sequência ela já cai para 27, quando vem a pandemia ela cai para R$ 9,40, dá uma pequena subidinha ali para R$ 3, volta a cair e chega em 2021 com R$ 9. Aí tenta ali uma subida logo no dia 20 de abril, aproximadamente, de 2021, chegando a R$ 18, e aí depois começa toda uma sequência de quedas que você vai vendo ali no finalzinho do gráfico, à medida que o Paranapanema teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da Paranapanema SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Paranapanema SA, e aí você viu toda a dificuldade financeira que a empresa vem passando, claro que culminando com o processo de recuperação judicial. Agora, uma das coisas que é interessante quando nós analisamos ali daí toda a fundamentação da recuperação judicial, que são as dificuldades desde a época lá de 2016, 2017, lá com a crise econômica, depois aí com o Covid, etc e tal, né? Mas, na verdade, a gente vê o seguinte, que uma das coisas que eu sempre falo dentro das minhas aulas é que as empresas elas não morrem de parada cardíaca. As empresas elas ficam doentes e a doença vai avançando, até chegar num determinado momento e agravar essa doença da empresa. Então tudo é uma questão de gestão das empresas. Então quando você já percebe que a empresa começa a dar sinais de que não está bem, aí a gestão da empresa tem que intervir, tem que agir para já corrigir os problemas, para evitar que a empresa chegue numa situação mais delicada, né? E a Caraíba Metais, Eluma, e agora, claro, dentro do grupo Paranapanema, é lamentável, né? A gente ver uma empresa desse porte na situação em que ela se encontra. Mas ficamos aqui na expectativa e na torcida para que ela possa se recuperar, que ela possa encontrar o seu caminho, até porque todas as empresas brasileiras são geradoras de emprego, são geradoras de renda e são geradoras de desenvolvimento. E a gente fica aqui na torcida para que as empresas vão bem, justamente para quê? Para que possam gerar os empregos, possam gerar as oportunidades que todos os brasileiros, de uma forma geral, merecem, né? E necessitam que tenhamos, né, todas essas oportunidades aqui. E o canal Silas Negra se propõe justamente a isso, a repartir essas informações, passar essas informações para que você mesmo possa tomar a sua decisão, você mesmo possa se sentir seguro ou não na hora de fazer os seus investimentos. Claro que todo esse trabalho aqui, nós também recebemos aqui o incentivo de todos vocês, nossos inscritos, e o apoio aqui também de parceiros dentro do canal, como é o pessoal da InfoCerta Informática, lá de Santa Catarina, que nos apoia aqui dentro do canal, a quem eu agradeço imensamente. Caso você precise de manutenção dos seus equipamentos de informática, entre em contato com a InfoCerta. Não precisa levar até a assistência técnica de forma remota, eles fazem todo o diagnóstico na sua máquina. E além do mais, sendo inscrito aqui no canal Silas Negra, você tem 10% de desconto. Então é só falar com o Ramiro e com o Diego lá, você tem 10% de desconto. Works lá de São Paulo, representantes oficiais da linha Microsoft aqui no Brasil. Então toda a parte de software da Microsoft você pode ter a um custo muito baixo, de forma legalizada, e aí sempre com o seu software atualizado na sua máquina. Entre em contato também com o pessoal da Intermedia Networks, lá de São Paulo, do meu amigo Luiz Burato, a quem mando um grande abraço. Então tá aí, mais uma empresa analisada, o canal Silas Negra repartindo todo esse conhecimento com vocês e sempre na expectativa de que você possa tomar suas decisões sempre de forma consciente, segura, reduzindo o risco e ampliando as possibilidades de retorno. Para quê? Para poder construir seu patrimônio e lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.